Eduardo Mendes, um milionário frio e arrogante de 38 anos. Quando descobre que está grávida, ela é rejeitada brutalmente por ele, obrigada a enfrentar sozinha o peso da rejeição e dos julgamentos. Mas o destino dá uma reviravolta. Não se esqueça de se inscrever no canal, e comente aqui de que estado você está ouvindo essa história. O aroma de pão fresco escapava pela janela entreaberta da cozinha, misturando-se ao ar matinal que carregava promessas de um novo dia. Dentro da imponente mansão de pedra que se erguia majestosa entre jardins perfeitamente aparados, Marina deslizava silenciosamente entre os fogões, suas mãos delicadas moldando a massa com a mesma ternura com que embalaria uma criança. Aos 22 anos, ela havia encontrado na culinária não apenas um meio de sustento, mas um refúgio onde sua alma simples podia florescer longe dos olhares julgadores do mundo. Mas nesta manhã específica, algo era diferente. O enjoo que a atingira nas últimas semanas não era apenas cansaço, e o atraso que tentava ignorar já não podia mais ser negado. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela interrompeu o preparo do café da manhã e se apoiou na bancada de mármore frio, fechando os olhos para processar a realidade que se impunha e estava grávida. A lembrança daquela noite de 3 meses atrás voltou com força total. Havia sido um momento de vulnerabilidade mútua, quando Eduardo Mendes, o milionário proprietário da mansão, havia descido à cozinha em busca de algo que o acalmasse após uma discussão acalorada com os sócios. Encontrou Marina preparando um chá de camomila, e entre palavras sussurradas e olhares que se cruzavam pela primeira vez com verdadeira intimidade, algo inevitável aconteceu. Agora, com o resultado do teste de gravidez escondido no bolso do avental, Marina sabia que precisava contar a verdade. Eduardo sempre foi um homem de controle absoluto, alguém que organizava a sua vida como uma planilha financeira, onde cada elemento tinha seu lugar específico. Ela não sabia onde uma cozinheira grávida, e o filho que carregava, se encaixariam nessa equação perfeita. Eduardo Mendes estava em seu escritório quando Marina bateu timidamente à porta. Ele ergueu os olhos dos papéis espalhados pela mesa, notando imediatamente a palidez no rosto da jovem. Aos 38 anos, Eduardo havia construído um império empresarial baseado em decisões frias e calculadas, mas algo no olhar de Marina o fez pausar completamente suas atividades. "Preciso falar com o senhor sobre algo importante", ela disse, a voz quase um sussurro. Quando Marina revelou a gravidez, o silêncio que se instalou no escritório foi ensurdecedor. Eduardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela como se pudesse encontrar nas ruas movimentadas lá fora uma resposta para o que acabará de ouvir. Sua primeira reação foi a negação categórica. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, passando as mãos pelos cabelos escuros. "Foi um erro, Marina. Uma noite e uma única noite não pode resultar nisso." Mas Marina permaneceu firme, suas mãos protetivamente posicionadas sobre o ventre ainda plano. "O bebê é seu, Sr. Mendes. E eu vou tê-lo, com ou sem seu apoio." A determinação na voz dela o surpreendeu. Eduardo sempre vira Marina como uma presença doce e submissa em sua casa, alguém que seguia ordens sem questionar. Esta versão mais resoluta era completamente nova para ele, e isso o incomodava de uma forma que não conseguia compreender. "Você não entende as complicações que isso traz", ele respondeu, voltando-se para ela com uma expressão que mesclava incredulidade e algo próximo ao pânico. "Minha vida, meus negócios, minha família e nada disso comporta uma situação como esta." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a derramá-las na frente dele. "Então o que está me dizendo, senhor?" "Estou dizendo que você precisa resolver isso da melhor forma possível. E que eu não posso assumir responsabilidade por algo que nem sei se é realmente meu." As palavras atingiram Marina como punhaladas, mas ela manteve a dignidade intacta. Acenou com a cabeça e saiu do escritório, deixando Eduardo sozinho com o peso de sua própria rejeição. Naquela mesma tarde, Marina empacotou seus pertences mais essenciais e deixou a mansão. Não podia mais trabalhar ali, não depois da conversa com Eduardo, não com o constrangimento que sentia a cada respiração naquelas paredes luxuosas que agora pareciam sufocá-la.
Sua primeira parada foi a casa modesta de tia Helena, uma mulher de 60 anos que havia criado Marina depois da morte de seus pais. A pequena casa de tijolo aparente ficava em um bairro simples, mas era lá que Marina sempre encontrava a paz verdadeira. Minha filha querida, Helena a acolheu com um abraço que parecia capaz de curar todas as feridas do mundo. Conta pra tia o que aconteceu. Entre lágrimas finalmente liberadas e xícaras de chá de erva cidreira, Marina contou tudo. Helena ouviu pacientemente, suas mãos calejadas afagando os cabelos da sobrinha. Vou ajudar você a criar esse bebê, Helena disse com convicção. Esse menino ou menina vai crescer cercado de amor, mesmo que o pai seja orgulhoso demais para enxergar a bênção que está recebendo. Nas semanas que se seguiram, Marina encontrou trabalho em uma padaria do bairro. O dono, seu Antônio, era um homem bondoso que não fez perguntas quando ela apareceu procurando emprego. A rotina era diferente da mansão, acordar às 4 da manhã para preparar os pães, atender clientes simples que pagavam em moedas contadas, mas havia uma autenticidade naquela vida que a preenchia de forma inesperada. O importante é que você está construindo uma vida honesta para seu filho, dizia Helena toda noite, quando Marina chegava em casa com os pés doloridos mas o coração mais leve. Marina acariciava a barriga que começava a se arredondar e sorria. Talvez não precisasse de Eduardo Mendes afinal. Enquanto isso, na mansão, Eduardo tentava retomar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Contratou uma nova cozinheira, uma senhora eficiente que preparava refeições perfeitamente adequadas, mas que não conseguia recriar o toque especial que Marina trazia a cada prato. Dona Carmen, a governanta fiel que trabalhava para a família há mais de 20 anos, observava seu patrão com crescente preocupação. Ela havia testemunhado a conexão silenciosa que existia entre Eduardo e Marina, e sabia que a partida repentina da jovem não era coincidência. Senhor Eduardo, ela se arriscou uma manhã, posso perguntar por que a Marina saiu tão de repente? Ela era uma boa menina. Eduardo desviou o olhar, fingindo concentração total nos documentos. Questões pessoais, Dona Carmen. Não era adequada para o ambiente. Mas Dona Carmen conhecia Eduardo desde que ele era um menino traumatizado pela perda precoce dos pais, criado por avós rígidos que o ensinaram que sentimentos eram sinais de fraqueza. Ela via através de sua fachada fria. Paralelamente, Carlos Ribeiro, o melhor amigo e sócio de Eduardo, começou a notar mudanças estranhas no comportamento do amigo. Eduardo, sempre focado e determinado, parecia distraído, irritadiço, como se algo o incomodasse profundamente. Você anda esquisito, cara, Carlos comentou durante um almoço de negócios. Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Eduardo quase contou tudo naquele momento. As palavras estavam na ponta da língua, o desejo de dividir o fardo com alguém era quase irresistível. Mas sua educação rígida e o medo de ser julgado o fizeram engolir as palavras. Só cansaço dos negócios, mentiu, cortando um pedaço de carne que de repente parecia ter o gosto de cinza. Naquela noite, sozinho em sua suíte luxuosa, Eduardo se pegou pensando em Marina. Onde ela estaria? Como estaria se sentindo? E se ela estava realmente grávida e de seu filho? O terceiro mês de gravidez trouxe mudanças visíveis para Marina. Sua barriga pequena mais perceptível já não podia ser escondida, e ela sentia uma mistura de orgulho e vulnerabilidade cada vez que alguém na padaria a olhava com curiosidade. Foi durante uma manhã particularmente movimentada que ela encontrou Roberto Santos, um jovem advogado que frequentava a padaria no caminho para o trabalho. Ele havia notado Marina nos últimos dias, e numa atitude gentil, ofereceu ajuda quando a viu lutando para carregar sacas de farinha. Deixa que eu ajudo, disse Roberto, pegando o peso das mãos dela. Uma moça no seu estado não deveria fazer esforço assim. Marina corou, percebendo que sua condição estava se tornando óbvia. Obrigada. O senhor é muito gentil. Roberto tinha 29 anos, um sorriso sincero e uma naturalidade que fazia Marina se sentir à vontade.
Diferentemente de Eduardo, ele não a olhava como um objeto ou uma complicação, mas como uma pessoa merecedora de respeito. "Posso convidá-la para um café algum dia?", perguntou, sem nenhum tom de conquista, apenas amizade genuína. "Parece que você precisa de alguém para conversar." Marina hesitou. A ferida deixada pela rejeição de Eduardo ainda estava fresca, e ela não sabia se estava pronta para confiar em outro homem. Mas havia algo em Roberto que transmitia segurança. "Talvez", ela respondeu, oferecendo um sorriso tímido. Enquanto isso, Eduardo passava por sua própria turbulência emocional. Uma noite, ao passar pela cozinha da mansão, o cheiro de canela no ar o transportou instantaneamente para as manhãs em que Marina preparava seus pães especiais. A lembrança foi tão intensa que ele teve que se apoiar na bancada, fechando os olhos para tentar afastar a saudade inexplicável. Dona Carmen apareceu na porta, observando-o com olhar maternal. "Sente falta dela, não é?" Eduardo se endireitou imediatamente, a máscara fria voltando ao lugar. "Não sei do que está falando." "Senhor Eduardo", Dona Carmen suspirou, "eu o criei depois que seus pais morreram. Sei quando algo está o consumindo por dentro." Pela primeira vez em meses, Eduardo se permitiu um momento de vulnerabilidade. "E se eu tiver cometido um erro terrível, Dona Carmen?" "Então você ainda tem tempo de consertar", ela respondeu com sabedoria simples. Marina estava no 4º mês de gestação quando sua vida tomou uma direção inesperada. Roberto havia se tornado um amigo próximo, oferecendo apoio emocional e prático sem nunca pressionar por mais intimidade. Durante um dos cafés que haviam se tornado rotineiros, ele finalmente perguntou sobre o pai do bebê. "Você não precisa me contar se não quiser", disse ele, mexendo o açúcar devagar. "Mas às vezes ajuda a dividir o peso." Marina olhou pela janela da cafeteria, vendo crianças brincando na praça em frente. "Foi alguém que achei que me conhecia, mas que na verdade nunca me viu de verdade." "Ele sabe sobre o bebê?" "Sabe. E deixou bem claro que não quer nenhum envolvimento." Roberto estendeu a mão por cima da mesa, tocando delicadamente os dedos dela. "A perda é dele, Marina. Qualquer homem seria sortudo em ter você e esse bebê em sua vida." Enquanto isso, Eduardo começava a sentir os efeitos de sua escolha de forma inesperada. Durante uma reunião com investidores internacionais, um deles mencionou estar expandindo os negócios para incluir produtos voltados para famílias jovens. "A paternidade mudou completamente minha perspectiva sobre negócios", disse o investidor, um homem próspero de 40 anos. "Quando você tem um filho, passa a pensar no mundo que está deixando para eles." Eduardo sentiu um aperto no peito que não conseguiu ignorar. Pela primeira vez, pensou no bebê que Marina carregava não como um problema, mas como uma possibilidade que havia rejeitado. Naquela noite, ele dirigiu até o bairro onde Marina havia crescido, sem um plano específico, apenas seguindo um impulso que não conseguia explicar. Viu-a de longe, caminhando devagar pela rua, uma mão apoiada na barriga já arredondada. Ela parecia tranquila, quase radiante, e Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Ele quase desceu do carro, quase a chamou, mas no último momento sua covardia venceu. Voltou para casa carregando o peso de mais uma oportunidade perdida. A transformação começou de forma sutil, quase imperceptível. Eduardo estava em seu escritório quando Carlos chegou com notícias perturbadoras sobre um de seus principais concorrentes. "Descobrimos que a empresa Santana está usando práticas questionáveis para baixar custos", Carlos explicou, espalhando documentos sobre a mesa. "Trabalho infantil, condições insalubres e é um escândalo esperando para explodir." Eduardo examinou os documentos com crescente indignação. Como eles conseguem competir com preços tão baixos mantendo essas práticas? Simples. Não se importam com as consequências para as famílias dos trabalhadores. Algo nessas palavras atingiu Eduardo de forma profunda. Famílias.
Consequências. De repente, ele não estava mais pensando apenas em concorrência desleal, mas em Marina, sozinha, carregando um bebê que ele havia rejeitado. Naquela mesma semana, um evento aparentemente casual mudou tudo. Eduardo estava saindo de uma reunião quando viu Roberto ajudando Marina a subir uma escada íngreme perto da padaria. O cuidado gentil do jovem advogado, a forma como ele oferecia apoio sem constrangê-la, a gratidão sincera no sorriso de Marina, tudo isso atingiu Eduardo como um soco no estômago. Pela primeira vez, ele viu claramente o que havia perdido. Não apenas uma mulher extraordinária, mas a chance de ser o homem que ela merecia. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há anos, ligou para sua avó materna, a única pessoa que sempre conseguirá enxergar através de suas defesas. Vovó, preciso conversar com a senhora. A voz carinhosa de Dona Esperança trouxe conforto imediato. Claro, meu neto. O que está acontecendo? Eduardo contou tudo. A noite com Marina, a gravidez, sua rejeição, o arrependimento que o consumia. Dona Esperança ouviu pacientemente, fazendo perguntas pontuais que o forçavam a enxergar seus próprios sentimentos com clareza. Eduardo, ela disse finalmente, você está cometendo o mesmo erro que seu avô cometeu comigo quando éramos jovens. O orgulho é um veneno que mata o amor antes mesmo dele ter chance de florescer. Mas e se for tarde demais? Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, meu filho. A questão é, você está pronto para lutar pelo que realmente importa? Essa conversa plantou uma semente de mudança que começaria a germinar nos dias seguintes. Marina estava no 5º mês de gravidez quando recebeu uma proposta inesperada. A dona da padaria, impressionada com sua dedicação e talento culinário, ofereceu-lhe sociedade em um novo negócio. Querida, disse Dona Rosa, estou pensando em abrir uma confeitaria especializada. Você tem o dom, e eu tenho a experiência. Que tal sermos parceiras? Marina sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, via um futuro promissor se desenhando à sua frente. Eu adoraria, Dona Rosa. Mas com o bebê chegando. Justamente por isso. Uma mãe precisa de independência financeira. E além disso, Dona Rosa sorriu, bebês trazem sorte para negócios novos. Enquanto Marina florescia em sua nova empreitada, Eduardo passava por uma transformação silenciosa mais profunda. Começou a questionar muitas de suas escolhas de vida, especialmente a forma como tratava as pessoas ao seu redor. Durante um jantar em família, sua tia Margarete fez um comentário casual sobre uma empregada que havia criado os filhos sozinha. É admirável, disse ela, como algumas mulheres encontram forças para dar uma vida digna aos filhos mesmo sem apoio. Eduardo quase se engasgou com o vinho. Você acha que o pai dessas crianças é um covarde? Acho que qualquer homem que abandona uma mulher grávida é, no mínimo, irresponsável, Margarete respondeu sem rodeios. E definitivamente covarde. As palavras ecoaram na mente de Eduardo por dias. Ele começou a observar mais atentamente as famílias ao seu redor, funcionários com filhos pequenos, vizinhos que levavam crianças para a escola, casais jovens empurrando carrinhos de bebê. Em cada imagem, ele via o que poderia ter sido. Uma tarde, enquanto revisava contratos, Eduardo encontrou uma foto antiga no meio dos papéis. Era dele com os pais, poucos meses antes do acidente que os matou. Ele tinha apenas 10 anos na foto, e seus pais o olhavam com amor incondicional. Pela primeira vez, Eduardo se perguntou que tipo de pai ele seria. Roberto havia se tornado mais do que um amigo para Marina. Ele a acompanhava às consultas médicas quando tia Helena não podia, ajudava com compras pesadas e oferecia uma presença masculina estável que ela jamais esperara encontrar. Não havia romance entre eles,
mas uma amizade sólida que estava se transformando em algo parecido com amor. Você já pensou em nomes para o bebê? Roberto perguntou durante um passeio no parque, enquanto observavam outras famílias. Marina acariciou a barriga, já bem arredondada no 6º mês. Se for menina, Helena, em homenagem à minha tia. Se for menino, e ainda não decidi. Que tal Eduardo? Roberto sugeriu inocentemente. Marina parou de caminhar, o rosto empalidecendo. Roberto percebeu a reação imediatamente. Desculpa, foi só uma sugestão aleatória. Não precisa. O pai dele se chama Eduardo, Marina confessou finalmente. Roberto absorveu a informação sem julgamento. Ainda dói? Não dor por ele. Dói pela oportunidade que ele perdeu de conhecer essa criança incrível que está crescendo aqui dentro. Enquanto isso, Eduardo tomava uma decisão que mudaria tudo. Pediu a Carlos que descobrisse discretamente sobre a vida de Marina. Não para interferir, mas para se certificar de que ela estava bem, de que não precisava de ajuda. Ela está trabalhando em uma padaria e vai abrir uma confeitaria, Carlos relatou. Parece estar se saindo bem, mas... Eduardo, ela está no 6º mês de gravidez. Se esse bebê é seu... Eu sei, Eduardo interrompeu. Acredite, eu sei. Carlos estudou o amigo. Você ainda tem sentimentos por ela? Não era uma pergunta. Eduardo suspirou, admitindo para si mesmo que tentará negar por meses. Mais do que sentimentos. Eu acho que a amo. Então o que está esperando? Eduardo olhou pela janela, onde a vida continuava acontecendo para todas as pessoas que tinham coragem de vivê-la plenamente. Esperando encontrar coragem para merecer o perdão dela. A oportunidade que Eduardo buscava chegou de forma inesperada. Marina desmaiou na padaria durante uma manhã particularmente quente, e foi levada ao hospital por Dona Rosa. A notícia chegou até Eduardo através de uma cadeia de conhecidos mútuos. O médico que a atendeu era irmão de um de seus funcionários. Eduardo chegou ao hospital com o coração disparado, fingindo ser apenas um conhecido preocupado. Viu Marina deitada na maca, pálida mas consciente, com Roberto segurando sua mão e tia Helena afagando seus cabelos. Foi só desidratação, o médico explicava. Ela precisa descansar mais e se hidratar melhor. Com 6 meses de gestação, o corpo precisa de cuidados extras. Eduardo observou de longe, notando como Marina estava diferente. A barriga pronunciada, o rosto mais cheio, um brilho maternal que a tornava ainda mais bela. Mas foi a forma como Roberto cuidava dela, atencioso e carinhoso, que mais o impressionou. Esse homem a ama, pensou Eduardo, sentindo uma mistura de ciúme e admiração. Marina percebeu uma presença familiar e virou a cabeça, encontrando os olhos de Eduardo no final do corredor. Por um momento, o tempo parou. Ela viu surpresa, preocupação e algo mais profundo no olhar dele. Eduardo viu força, maturidade e uma beleza que transcendia o físico. Ele se aproximou lentamente, as palavras presas na garganta. Marina, e soube que você não estava bem. Vim ver se estava tudo certo. Está, ela respondeu simplesmente, mas sua voz carregava camadas de significado. Roberto observou a interação com inteligência aguçada. Havia uma história ali que ele não conhecia completamente, mas que explicava muitas coisas sobre Marina. Obrigado por vir, Roberto disse a Eduardo, estendendo a mão. Sou Roberto Santos, amigo da Marina. Eduardo apertou a mão oferecida, sentindo naquele gesto simples o reconhecimento de um homem de caráter. Eduardo Mendes. O nome ecoou no corredor como uma confissão silenciosa. Tia Helena ergueu as sobrancelhas,
Roberto fez a conexão imediatamente, e Marina fechou os olhos brevemente. Acho que vocês precisam conversar, Roberto disse com sabedoria, beijando a testa de Marina suavemente. Vou buscar água para você. Sozinhos no quarto do hospital, Eduardo e Marina se encararam pela primeira vez em 6 meses. O bebê escolheu aquele momento para se mexer visivelmente, e Eduardo viu o movimento através da camisola hospitalar. É meu filho? Perguntou, a voz quase inaudível. É, Marina respondeu sem hesitar. Eduardo se aproximou da cama, os olhos fixos na barriga dela. Posso? Marina assentiu, e Eduardo posicionou a mão tremula sobre seu ventre. No mesmo instante, o bebê deu um chute forte, como se reconhecesse o toque do pai. Eduardo recuou como se tivesse levado um choque elétrico. Meu Deus, sussurrou, os olhos marejados. É real. É meu filho de verdade. Sempre foi, Marina disse suavemente. A diferença é que agora você está pronto para aceitar. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama, o peso de 6 meses de negação finalmente caindo sobre seus ombros. Marina, e não tenho palavras para pedir desculpas pelo que fiz. Pela forma como reagi, pelas coisas que disse. Você estava com medo, ela o interrompeu. Eu entendo isso agora. Medo não justifica covardia, Eduardo replicou, forçando-se a olhar nos olhos dela. Você estava sozinha, carregando meu filho, enfrentando julgamentos e dificuldades, e eu escolhi fugir. Marina tocou sua própria barriga protetivamente. Não estive sozinha. Tive minha tia, tive Roberto, tive pessoas que me apoiaram quando precisei. A menção a Roberto fez Eduardo engolir um nó na garganta. Ele é um bom homem. Vocês estão juntos? Somos amigos. Ele sabe sobre você. E mesmo assim ele ficou ao seu lado? Pessoas boas fazem isso, Eduardo. Ficam ao lado de quem amam, especialmente quando as coisas ficam difíceis. A crítica implícita atingiu Eduardo como uma bofetada merecida. Ele abaixou a cabeça, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Eu quero estar presente, disse finalmente. Para o bebê, para você e se me permitir. Sei que não mereço uma segunda chance, mas prometo que aprendi com meus erros. Marina estudou seu rosto por um longo momento. Via sinceridade ali, mas também via cicatrizes profundas deixadas por 6 meses de rejeição. Não é sobre merecer, Eduardo. É sobre provar. Palavras são fáceis. Atitudes são o que importa. O 7º mês trouxe mudanças dramáticas para todos os envolvidos. Eduardo havia começado a frequentar a confeitaria de Marina, sempre respeitoso, nunca invasivo, mas consistentemente presente. Ele ajudava com tarefas pesadas, oferecia apoio financeiro discreto que Marina inicialmente recusou, mas acabou aceitando para o bem do bebê, e lentamente começou a participar das consultas médicas. Roberto observava essa reaproximação com sentimentos conflitantes. Havia desenvolvido sentimentos profundos por Marina, mas sua natureza generosa o impedia de competir com o pai biológico do bebê que ela carregava. Uma tarde, ele e Eduardo se encontraram casualmente na farmácia onde Marina comprará vitaminas pré-natais. Posso falar com você? Roberto pediu. Os dois homens caminharam até um café próximo, onde Roberto foi direto ao ponto. Eu amo a Marina, disse sem rodeios. E amo o bebê que ela carrega como se fosse meu próprio filho. Eduardo sentiu o peito apertar, mas reconheceu a honestidade brutal do outro homem. Eu também a amo, Eduardo confessou. Demorei para perceber, mas amo Marina e nosso filho mais do que qualquer coisa na vida. Roberto assentiu. Então você entende o que vou dizer.
Não importa o quanto eu a ame, não importa o quanto eu esteja disposto a criar esse bebê como meu próprio filho, você é o pai biológico. E mais importante, Marina ainda tem sentimentos por você. Ela te disse isso? Não precisou. Vejo na forma como ela olha para você, como seu rosto muda quando você aparece. Ela te machucou profundamente, mas o amor não morreu. Eduardo engoliu o nó na garganta. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou sair de cena. Não porque desisto dela, mas porque a amo o suficiente para querer sua felicidade acima da minha. O gesto de Roberto foi um choque para Eduardo. Aqui estava um homem que amava sem egoísmo, que estava disposto a abrir mão de sua própria felicidade pelo bem da mulher que amava. Roberto, e você é um homem melhor do que eu. Não sou. Apenas aprendi que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. Naquela noite, Eduardo procurou Marina na casa de tia Helena. Contou sobre a conversa com Roberto, sobre a generosidade do outro homem, e finalmente verbalizou seus próprios sentimentos. Marina, eu te amo. Amo você e amo nosso filho. Sei que machuquei você profundamente, sei que não mereço perdão, mas estou pedindo uma chance de mostrar que mudei. Marina estava sentada na varanda, as mãos apoiadas na barriga grande do 8º mês. A luz suave do entardecer dourava seus cabelos, e Eduardo pensou que nunca havia visto nada mais belo. Eduardo, ela disse suavemente, você me quebrou quando mais precisava de você. Como posso ter certeza de que não vai me quebrar de novo? Não pode, ele admitiu. Só posso mostrar, dia após dia, que escolho ficar. Que escolho lutar. Que escolho amar vocês dois acima de qualquer coisa. Marina fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer como se respondesse às palavras do pai. Vou dar uma chance a nós. Uma única chance. Mas se você fugir de novo... Não vou fugir, Eduardo prometeu, ajoelhando-se diante dela e colocando as mãos sobre sua barriga. Nunca mais. Helena Sofia nasceu numa manhã de setembro, depois de 12 horas de trabalho de parto que testaram a coragem de todos os envolvidos. Eduardo permaneceu ao lado de Marina durante todo o processo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, vivenciando cada contração como se fosse própria. Quando a bebê finalmente veio ao mundo, roxa e berrando com força impressionante, Eduardo sentiu algo se romper dentro de seu peito. Não era dor, era como se uma parede que ele havia construído ao longo de anos simplesmente desmoronasse, deixando seu coração completamente exposto. É uma menina, anunciou o médico, colocando a bebê no peito de Marina. Eduardo olhou para aquele pequeno ser que carregava seus genes, seus olhos, e sentiu um amor tão avassalador que teve que se apoiar na cama para não desmaiar. Helena, pois Marina havia cumprido a promessa de homenagear a tia, era perfeita. Pequena, delicada, mas com uma força vital que preenchia todo o quarto. Quer segurá-la? Marina perguntou, estendendo a filha para o pai. Com mãos trêmulas, Eduardo recebeu Helena nos braços. A bebê parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse seu toque. Eduardo olhou para aqueles olhinhos escuros que pareciam enxergar diretamente em sua alma e sussurrou: Oi, princesa. Eu sou seu papai. E eu prometo que nunca mais vou deixar você. Marina observou a cena com lágrimas nos olhos. Via um homem completamente transformado, alguém que havia encontrado sua humanidade no momento exato em que se tornou pai. Roberto chegou ao hospital 2 horas depois, carregando flores para Marina e um presente para o bebê. Quando viu Eduardo segurando Helena com naturalidade paternal, sorriu com genuína felicidade. Ela é linda, disse Roberto, beijando a testa de Marina. Como você está se sentindo? Completa, Marina respondeu, e pela primeira vez em meses, a palavra era absolutamente verdadeira.
Tia Helena apareceu logo depois, seguida por Dona Carmen, que havia insistido em conhecer a bebê que havia transformado seu patrão. Carlos chegou com champanhe não alcoólico, e até mesmo Dona Rosa da padaria apareceu com um bolo especial. O quarto se encheu de amor, risadas e esperança. Eduardo olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas que se importavam genuinamente com Marina e com sua filha, e sentiu uma gratidão profunda por fazer parte daquela família improvisada mais real. Obrigado, disse baixinho para Roberto quando os outros estavam distraídos com a bebê. Pelo quê? Por cuidar delas quando eu não tive coragem de fazer. Roberto apertou o ombro de Eduardo. Agora é sua vez. 6 meses após o nascimento de Helena, a vida havia se reorganizado de forma que ninguém poderia ter previsto. Eduardo havia vendido a mansão fria e comprado uma casa aconchegante no mesmo bairro onde Marina crescerá. Não era luxuosa, mas tinha um jardim onde Helena poderia brincar e uma cozinha ampla onde Marina desenvolveu suas receitas especiais. A confeitaria O Doce Helena se tornou um sucesso no bairro, conhecida tanto pelos bolos deliciosos quanto pela história de amor e superação de seus proprietários. Eduardo havia investido no negócio, mas como sócio silencioso, respeitando a independência que Marina tanto valorizava. Você mudou completamente, Dona Carmen disse uma manhã, observando Eduardo dar mamadeira para Helena enquanto Marina preparava encomendas. A Helena me ensinou que existem coisas muito mais importantes do que dinheiro, Eduardo respondeu, fazendo caretas para arrancar risadas da filha. Como o som da risada dela de manhã, ou o cheiro do cabelo dela depois do banho. Marina ouvia a conversa da cozinha, sorrindo enquanto batia claras em neve. O homem que rejeitara a gravidez havia se tornado um pai dedicado e apaixonado, acordando de madrugada para as mamadas, trocando fraldas com expertise crescente, cantarolando canções de ninar que inventava na hora. Roberto continuava sendo parte de suas vidas, agora como padrinho orgulhoso de Helena e amigo querido da família. Havia encontrado o amor com uma colega advogada, e frequentemente jantava na casa de Eduardo e Marina com a namorada. Vocês já pensaram em dar um irmãozinho para Helena? Roberto brincou durante um desses jantares. Eduardo e Marina se entreolharam, corando como adolescentes. Eles haviam se casado numa cerimônia simples quando Helena completou 4 meses, mais por amor do que por convenção social. Quem sabe, Marina respondeu, tocando a barriga discretamente. Eduardo a olhou com surpresa e esperança. Marina? 2 meses, ela confirmou, rindo da expressão de alegria absoluta no rosto do marido. Tia Helena, que estava ajudando a servir a sobremesa, bateu palmas de alegria. Mais um netinho do coração. A noite terminou com brindis e planos para o futuro, mas o momento mais especial veio quando todos já haviam ido embora. Eduardo e Marina estavam na varanda, ele segurando Helena adormecida enquanto ela apoiava a cabeça em seu ombro. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou suavemente. Eduardo pensou na pergunta. Arrependia-se de ter sido covarde, de ter perdido os primeiros meses da gravidez, de ter causado dor a Marina. Mas não se arrependia do caminho que os levará até ali. Me arrependo de ter demorado para entender que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre escolher todos os dias cuidar dessa pessoa e construir algo juntos. Marina ergueu a cabeça para olhá-lo. E o que mais você aprendeu? Que família não é sobre sangue ou dinheiro ou status social. É sobre pessoas que escolhem ficar, que se apoiam nos momentos difíceis, que celebram juntas as vitórias pequenas e grandes. Helena se mexeu no colo do pai, e Eduardo ajustou a posição dela com cuidado paternal. Aprendi que ser pai não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar presente para fazer as perguntas certas. Sobre ensinar através do exemplo, sobre amar sem condições. Marina sorriu, colocando a mão sobre a barriga onde o segundo filho crescia. E eu aprendi que o perdão não é sobre esquecer a dor, mas sobre escolher construir algo novo sobre as ruínas do que foi quebrado. Você acha que Helena vai entender, quando crescer, por que papai não estava lá no começo?
Ela vai entender que papai aprendeu a ser o homem que precisava ser para merecê-la, Marina respondeu com convicção. Eduardo beijou o topo da cabeça da filha, depois beijou Marina suavemente. Te amo. Amo vocês duas. E vou amar esse bebê que está chegando com a mesma intensidade. Nós também te amamos, Marina sussurrou. Do jardim chegava o perfume das flores que Eduardo havia plantado, rosas, jasmins e lavanda, misturado ao aroma do pão que Marina deixava crescer durante a noite. Eram cheiros simples, caseiros, que representavam a vida que haviam construído juntos. Helena abriu os olhinhos brevemente, olhou para os pais como se quisesse gravar aquele momento na memória, depois voltou a dormir com um suspiro contente. Eduardo a cobriu melhor com a mantinha que tia Helena havia tricotado, pensando em como a vida podia surpreender. Um ano antes, ele era um homem rico mas vazio, cercado de luxo mas sozinho em sua frieza emocional. Agora, ele era pai, marido, membro de uma comunidade que o acolhera apesar de seus erros. Tinha menos dinheiro na conta bancária, mas uma riqueza interior que não poderia ser quantificada. Sabe o que é mais incrível? Eduardo disse, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Pensar que se eu não tivesse descido naquela cozinha naquela noite, se você não tivesse preparado aquele chá de camomila, nada disso existiria. A Helena não existiria. O destino tem seus caminhos estranhos, Marina concordou. Não foi destino, Eduardo corrigiu suavemente. Foi uma série de escolhas. Suas escolhas de ser corajosa, de me perdoar, de construir uma vida digna para nossa filha. Minhas escolhas de crescer, de enfrentar meus medos, de lutar pelo que realmente importa. Marina entrelaçou seus dedos com os dele. E as escolhas que ainda vamos fazer juntos. Eduardo sorriu, imaginando o futuro que os aguardava. 2 filhos brincando no jardim, a confeitaria crescendo, talvez mudanças para uma casa ainda maior, certamente desafios que ainda nem conseguiam imaginar. Mas enfrentariam tudo juntos, como família. Vamos para dentro, Marina sugeriu. Está esfriando. Eduardo se levantou cuidadosamente, segurando Helena com proteção paternal. Vamos. Nossa família está esperando. Eles entraram na casa que era verdadeiramente um lar, fechando a porta para o mundo exterior, mas abrindo-se completamente um para o outro. Na cozinha, o pão crescia lentamente, perfumando o ambiente com promessas de um novo dia. No berço, Helena dormia o sono tranquilo de quem é profundamente amada. No ventre de Marina, o segundo bebê se desenvolvia cercado de amor desde o primeiro momento. Eduardo apagou as luzes da sala, mas deixou uma pequena luminária acesa no corredor. Helena ainda não gostava de escuridão total. Mais um detalhe paternal que ele havia aprendido observando, cuidando, estando presente. No quarto, enquanto Marina se arrumava para dormir, Eduardo ficou um momento a mais observando Helena em seu berço. Ela havia mudado sua vida de forma tão completa que às vezes ele mal conseguia se lembrar de como era antes dela existir. Obrigado, princesa, sussurrou para a filha adormecida. Por me ensinar a ser homem de verdade. Marina apareceu atrás dele, envolvendo-o pelos braços. Ela teve um bom professor. Teve uma mãe extraordinária, Eduardo corrigiu, virando-se para abraçá-la. E vai ter um irmãozinho ou irmãzinha que será igualmente sortudo. Eles se deitaram juntos, Marina aninhada nos braços de Eduardo, ouvindo a respiração suave de Helena no berço ao lado da cama. Era uma felicidade simples, construída sobre fundações sólidas de perdão, crescimento e amor verdadeiro. Eduardo, Marina sussurrou no escuro. Você lembra da primeira vez que me viu na cozinha? Eduardo sorriu na escuridão. Lembro. Você estava preparando o pão e cantarolando baixinho. Pensei que era a coisa mais bonita que já tinha visto. E agora?
Agora sei que aquela foi a primeira vez que vi a mulher que se tornaria a minha vida inteira. Marina se aconchegou mais perto dele, uma mão apoiada sobre a barriga onde o segundo bebê crescia. Te amo. Também te amo. Para sempre. E assim eles dormiram, uma família construída sobre escolhas conscientes de amor, perdão e crescimento. Uma história que começara com rejeição e medo, mas que florescera em algo belo e duradouro através da coragem de escolher, todos os dias, o amor acima do orgulho, a esperança acima do medo, a união acima da solidão. Porque algumas das melhores histórias de amor são aquelas que nos ensinam que nunca é tarde demais para mudar, para crescer, para se tornar a pessoa que nossos entes queridos merecem que sejamos. E que o verdadeiro amor não é um sentimento, mas uma série infinita de escolhas diárias de cuidar, proteger e valorizar aqueles que mais importam. A vida de Eduardo, Marina e Helena era prova viva de que milagres acontecem não através de mágica, mas através de coragem humana, persistência e a decisão consciente de construir algo bonito sobre as ruínas do que um dia foi imperfeito.